Foi primeiro professora, não foi? Fui professora Professora, numa escola, no colégio particular. no colégio particular. De Viseu, grande colégio português. Fui professora de português, francês, e fui também, como era quase que uma subdiretora, e era pau para toda a escolher. Então, quando era preciso, fui professora de meninos pequeninos, fui professora também, dei aulas, não é? Quando faltavam professores, à quarta classe, e então francês e português, não é? Mas só estive, tudo isto, só foi, até aqui. Pois. Tudo isto só foi durante 2 anos, porque a minha irmã estava lá a educar, entretanto ela acabou o liceu, e eu saí porque a República me chamou, me convidou a participar da carreira de jornalista. Eu escrevi um artigo, tem aí... Era um artigo, contou-me isso, era um artigo que foi... Eutanásia. Eutanásia, matar à piedade. Exatamente. Tem aqui o artigo. O artigo Eutanásia. E foi este artigo que levou a que a convidassem... Depois, foi este e outro. Outro que vai para... Foi sobre a Sociedade das Nações. Exatamente. Mas este é que foi mesmo o primeiro. Primeiro. Peguei neste artigo não, num manuscrito. Sim, claro. E mandei, Pois, meti dentro do livro de claridade. Mandei para o diário Para o Joaquim Manso? República. Para o Joaquim Manso? República. Não, República. República. Para o República. Então era o... Não, Ribeiro de Carvalho. Ribeiro Carvalho, exatamente. Mandei para a República e a censura também cortou o segundo. Mandei um terceiro e cortou também. Eu estava professora e o Ribeiro de Carvalho escreveu-me e disse que eu podia, que tinha muito jeito, que deveria ser, que continuasse a mandar. Eu disse, gostaria muito de continuar a mandar, mas eu preciso de trabalhar para ganhar dinheiro. Estava professora. E isto era uma menina, não é? Pois, tinha feito o quê? Tinha feito o 7º ano? Sim. Estava professora que tinha feito o 7º ano do liceu. Tinha feito, como é que se chama? O colégio francês? Umas cadeiras soltas, não é? Soltas, pois. De maneira que mandei eu disse, preciso de trabalhar. E o Ribeiro de Carvalho escreveu, se precisa de trabalhar, porque é que não tenta o jornalismo? E acabei por... O meu pai, nessa altura, foi ao Brasil, para lá tratar de uns negócios, que ele era funcionário de finanças em Mangualde, mas tinha pedido uma licença ilimitada e dedicava-se a exportações e produtos de exportação. Foi ao Brasil e eu fui ter com ele, mas apresentando-me como enviada especial da República. Estive lá 20 meses no Brasil. 20 meses? Corri quase o Brasil de ponta a ponta. Magnífico! Fiz um número especial consagrado ao Brasil e à colónia portuguesa. No República. Que publicou a República. Arranjei no Rio de Janeiro um senhor de Mangualde que tratou da parte de publicidade, porque isso foi uma coisa que eu nunca fiz, nunca aceitei uma tostão que fosse, que não fosse da minha administração. Nunca recebi. Por isso sou pobre, não é? Por isso sou pobre. Como é que o seu percurso se desenvolve? Está no República, fez esse tempo no Brasil, entra como... E era a única mulher que estava na redação? Era a única mulher. Conte-me lá o que era. O que era ser a única jornalista no meio de homens a fumar, a dizer palavrões? Que é o que fazia? Eles fumavam, eu não fumava. Não fumava. Pois, uma senhora, uma menina, porque eu tinha 20 e tantos anos, parecia que tinha 17 ou 18. Respeitada, muito respeitada sempre, não é? Estava no gabinete, aliás, de portas abertas, do chefe de redação, era uma secretária grande, ele estava daquele lado, eu estava deste, e trabalhava assim pratiquei. Era o José Ribeiro dos Santos, o chefe de redação, que era um escritor, um grande jornalista, não é? E aprendi muito com ele. E, sobretudo, aprendi com ele uma coisa, era o que era a liberdade dentro do jornalismo e o que era a contenção e
hombridade. E o rigor, o rigor. Pois, o rigor. Sempre, isso foi sempre ali uma grande lição que ele me deu. Nas conversas que tínhamos, não é? De forma que depois, porque é que eu saí do República? Já foi muito depois. Hã? Já foi muito depois. Não foi muito depois. Não, porque Qual eu foi a estive grande... 3 anos, talvez, 3 anos no República só. 3, 4 anos. Sei que tomei partido precisamente pelo Ribeiro dos Santos, num dia em que houve uma altura em que morre o Ribeiro de Carvalho, e quem arranjam ali uma estratégiazinha qualquer, e quem vai para diretor é o Carvalhão Duarte. Carvalhão Duarte. Eu saí e ainda estava dentro da redação do Diário do Jornal República, aparece-me o Cândido Godinho, diretor da Vida Mundial. E diz-me: eu tenho informação de que a senhora vai deixar o Diário de Lisboa e venho convidá-la para chefe de redação. Aceitei, fui também 2 anos, coisa assim, chefe de redação, 2, 3 anos chefe de redação, mas não gostava. Da Vida Mundial. Da Vida Mundial, mas não gostava. Porque não gostava por isto. Porque eu gostava das coisas que saíam logo. Exatamente. Tinha a sensação de que fazia as reportagens, notícias, etc. 8 dias antes e saía 8 dias depois. Exatamente. E eu gostava era de sentir o cheiro da tinta. O finalzinho do dia. O finalzinho do dia a dia. De maneira que resolvi tentar ir para o Diário de Lisboa. E quem é que eu meto como padrinhos? O João de Barros foi o meu padrinho e o Aquilino Ribeiro. E encontrei um dia em que o João de Barros foi condecorado com o colar de honra do como é que se chama isto? A comenda da... Não, colar de honra. Da Cruzeiro do Sul. É Cruzeiro? A máxima. E o embaixador do Brasil, eu era, portanto, chefe de redação da Vida Mundial. Ofereceu um almoço a determinadas pessoas, entre as quais estava eu. E, naturalmente, indicada pelo João de Barros, não é? Que diga os nomes das pessoas amigas. Indicada por ele. E está também o Joaquim Manso. E eu apresento-me ao Joaquim Manso nesse almoço. Eu já sei, já ouvi falar na senhora. Sabe, eu uso esta imagem que nunca me esqueceu. Eu sou como o periscópio dos como é que se chama? Dos submarinos. De vez em quando venho cá acima e dou conta de umas coisas que não sabia que existia. Não fazia ideia. Toda a gente fala da senhora como sendo uma grande jornalista e tal. Tenho muito prazer em que vá lá para o Diário de Lisboa. E eu disse-lhe: olha, tinha acabado de publicar O Anjo Quase Demónio. Acabei de publicar este livro, estou muito cansada, mas então vamos, num segundo encontro, nós resolvemos isso, disse eu. E assim foi. Eu entro para o Diário de Lisboa e o Joaquim Manso não diz nada ao Vieira Pinto, que era o administrador, um dos donos. Não lhe falou em mim. Eu chego no dia em que Joaquim Manso vai para o norte para fazer a sua temporada de termas. E vem à minha secretária, antes de sair, vem à minha secretária e diz-me: minha senhora, no Diário de Lisboa, parece que benzia as pessoas, que tinha sido Manso, chamavam-lhe o Padre Manso até. No Diário de Lisboa, os redatores têm a liberdade máxima que a censura permite e a responsabilidade máxima. De maneira que esta é as palavras que lhe deixo. Eu vou férias e tal, daqui e daquela. O Vieira Pinto ficou furioso, porque dizia que eu entrou pela porta do cavalo. Estive lá um ano, uns meses, estava uns meses, e veio o Natal.
E quando os redatores todos recebiam meio mês de subsídio, ele pede para eu pede que eu passe pelo gabinete dele. Eu assim, o que é que vai acontecer? E ele diz-me, olha, minha senhora, eu quero dar a mão à palmatória. Eu fiquei muito arreliado por a senhora vir para cá, porque entrou pela porta do cavalo. Mas quero dizer-lhe que estou muito contente com a sua presença e de tal maneira que lhe vou dar passa a receber o ordenado por inteiro, de subsídio. Magnífico. Ele era um homem assim. Ele era agarrado. Dizem que sim, dizem que sim. De maneira que está a ver como eu fui recebida depois. E depois no Diário de Lisboa teve até quanto tempo? Esteve muitos anos no Diário de Lisboa? Estive até 1960. Mas entretanto eu estava, eu trabalhava muito na vida mundial. E depois fui para o Diário de Lisboa e tinha a sensação de que estava de férias. Era uma coisa, era outra. Não era posta de parte, que era realmente, havia muita gente a trabalhar e eu só de vez em quando tempo. E como havia jornalistas no Diário de Lisboa, que ao mesmo tempo eram do Diário de Notícias, eu que tentei também fazer a mesma coisa. Estar no Diário de Notícias, estar no Diário de Lisboa. Por causa de ser vespertino e matutino, por causa disso. Uns Não, trabalhavam de manhã e outros trabalhavam à tarde. E entrei para o Diário de Lisboa, Notícias como colaboradora. Deveria chegar às 5 horas da tarde e sair às 8 horas, que era a hora do jantar, não é? Simplesmente chegava a ficar até às 2 e 3 horas. Davam-me tanto trabalho que eu não aguentei. E o médico disse, senhora, tem que escolher ou o Diário de Notícias ou o Diário de Lisboa. Fico com o Diário de Lisboa porque é o jornal que me dá toda a facilidade e expansão às minhas ideias e ao meu estilo. O Diário de Notícias era nessa altura, colunas inteiras, realizou-se, estava o senhor fulano, tal, mais nada. Bom, portanto, eu desisti Deixou da colaboração no Diário de Notícias. Como é que eu fui para o Diário de Notícias? Apenas apresentando-me ao Pereira Coelho, que era o subdiretor. Na altura não estava lá o Schwalbach, estava de férias, não sei o quê, e o Schwalbach disse-me, o Pereira Coelho disse-me, eu não conhecia a senhora, mas, olha, há dias, pegando o Diário de Lisboa, é um jornal muito bem feito. Ainda outro dia, pegámos, ou ontem, ou coisa assim, já não me lembro, vinha um suelto no Diário de Lisboa, que o Dr. Schwalbach disse, um redator assim é que nós precisávamos. E digo, mas esse suelto é meu. Isso é a melhor, eu não conhecia o Pereira Coelho. Isso é a melhor recomendação que pode ter. E foi assim que eu entrei para o Diário de Notícias como colaboradora. Simplesmente, eu dava conta de que eu escrevia uma coisa, uma reportagem, um artigo, uma notícia, uma coisa qualquer, e parecia-me um escarro no meio daquele realizou-se tal, não é? Do estilo do jornal. E aquilo desagradava-me imenso e naturalmente não agradava ao próprio ao chefe de redação, mas suportava. Vim-me embora. Deixou a colaboração e continuou fiquei só com o Diário de Lisboa. E eu introduzo no Diário de Lisboa uma coisa que não se fazia em Portugal, que era a reportagem em série. As grandes reportagens em série. A primeira grande reportagem em série que eu fiz no Diário de Lisboa foi sobre a gente estranha do mundo dos arrozais. Fui para Alcácer do Sal e desde o folclore até ao descasque do arroz e a exportação não, o descasque do arroz, estava tudo naquela série de artigos. Reportagens. Foram saindo vários dias seguidos. Do dia seguinte, saía no dia seguinte, foram 3 ou 4 artigos. Fiz grandes reportagens no Diário de Lisboa. Outra reportagem foi o Guadiana, que une e separa 2 países.
o ouro engarrafado, que é o Água. Rio Douro. É o Rio Douro. O Rio do Porto. Sim. Esses eram 15 artigos. 15 artigos. E andou onde? Andou lá na zona Andei dos por vinhedos? lá, 8 dias, pela Régua, 10 dias. aquela zona toda? Fui desde Vila Real, lá para cima, para Barqueiros, etc. Pinhão, Barqueiros. Andei por ali fora. Andei por ali fora, toda aquela região. Mas fui indicada a um grupo de como é que se chama? De produtores. Produtores de vinho do Porto. De vinho do Porto. Exatamente. Eu estava hospedada Quintas, no não é? hotel principal da terra, porque eu ia sempre para os hotéis principais, no Porto. Estava ali hospedada no Infante Sagres. Tanto sabe. Era ali, eu hospedava-me e o jornal fazia questão de que eu realmente representasse bem o jornal. Não era um pobre diabo que andava ali a arranjar notícias. Claro. De maneira que os 2 vinheteiros importantes da região foram-me buscar e durante 15 dias eu andei por Vila Real, Lamego, Barqueiros, eu sei lá, por vários sítios. Até à Régua, onde estive a almoçar com os meninos no Palácio dos Meninos de Ouro, que eram os vinheteiros. Estive também na Casa do Douro e provava de tal maneira, eu que não gostava de vinho, nem gosto de vinho, mas provava todos os vinhos e quando acabei aquela série de reportagens já sabia que idade tinham os vinhos. Tornou-se uma conhecedora. Tornou-se uma conhecedora do vinho do Porto. Já sabia diferenciar as qualidades? Sim, exatamente. Até à exportação eu sabia, de tal maneira que já depois estava no Diário de Notícias, já tinha passado para o Diário de Notícias e um vinheteiro veio-me denunciar certas coisas que estavam a acontecer na região e para eu ver se me interessava pelo assunto. Que era, uma das coisas era que as garrafas onde enviavam o vinho do Porto para os Estados Unidos desfaziam-se. Os vidros. Não eram as mais adequadas. Queriam que eu denunciasse essa. Eu denunciei. Mas quando eu deixo o Diário de Lisboa, o ministro das Corporações de então, que era meu amigo, tinha sido secretário de Estado da Educação, não me lembro o nome dele, já faleceu. Quando eu publiquei esses artigos sobre o vinho do Porto, ele pediu à direção do jornal que lhe mandassem a coleção. Porque eu denunciava situações de terras vazias com as portas pregadas pelos imigrantes, não é? Estavam. Aldeias completamente mortas. Nos anos 60? Sim. Nos anos 60. 60. 59, 60. De forma que eu, quando eu anuncio, diz-me, então e o seu socialzinho? Então a senhora vai para o Diário de Notícias e o seu socialzinho. Claro. E eu disse, vou fazer o que puder. E enveredei pela parte literária mais. O teatro, não é? Cultura. Teatro, investigação literária. À sombra dessa de Queiroz, de Camilo Essa de Queiroz, fiz coisas muito interessantes também. Mas não gostava tanto do Essa, gostava mais do Camilo do que do Essa. Pois. Mas eu estava... como é que eu vou para o Teatro de Notícias pela segunda vez? Vou ter outra vez com o Pereira Coelho e disse, olha, afinal, eu gostaria de vir para cá, mas noutras condições, para ficar como redatora. Mas é que há um problema. Já era diretor o Augusto Castro. Augusto Castro. Eu já tinha publicado o livro Filhos do Diabo, não conhecia o Augusto Castro. O Augusto Castro pertencia ao júri, mandou-me um cartão de parabéns por aquele livro ter sido premiado com o prémio, não é Fiário, Ramalho Ortigão. E disse agora, há um problema, é que a Ana Tércia Freire, que está como colaboradora, está na página, é toda amiga do Augusto Castro, está como colaboradora e queria ser
queria ser Dos quadros, redator. entrar para o quadro. Mas acontece o seguinte, é que a administração diz o quadro está preenchido. Enquanto cá estiver o Augusto Pinto, era major ou capitão, ou não sei o quê, e o Boaventura, e não sei quem era um terceiro, eles querem pedir, querem ir para a reforma e não lhe dão. Enquanto eles não saírem, não pode entrar mais ninguém. Aqueles 3 redatores queriam reformar-se, mas eles tinham descontado toda a vida para 2 caixas dos funcionários públicos? De funcionários públicos. Um era oficial do Exército, o outro era da administração, o outro de não sei quê. E então os ministros, o ministro de então, só lhe queriam dar a reforma correspondente a um dos descontos. E eles queriam receber tudo. Tinham feito esses descontos. Gasto aplicado à sua atividade, naqueles sindicatos todos. Sindicatos ou caixas? Não, sindicatos caixas, sim. E o Pereira Coelho disse: quem pode resolver isso é a Manuela de Azevedo, que é amiga do Veiga de Macedo. Eu fui ao Veiga de Macedo e ele disse: são um disparate muito grande, pois com certeza. E pela Páscoa, faz-me um telefonema e diz: tenho uma caixinha de amêndoas para si, já está revogado o despacho. E eles ficaram muito contentes. A Ana Terça Freire pôde entrar para o corpo redatorial, eu também fui. Exatamente. E ela vangloriava-se de que eu tinha ido por causa dela, mas não foi por causa dela, ela é que foi por minha causa. Exatamente. Pois, de maneira que fui para o Diário de Lisboa, Notícias, onde me reformei.